TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, nosso resumo da semana, edição especial de sábado. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Lembrando que você pode mandar sua matéria, sua reclamação, sua denúncia pra gente. Mande pra gente. Tem o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, tá aí na sua tela. E também o nosso WhatsApp, DDD 24 99323 4567. Super fácil, tenho certeza que você já decorou. Todo mundo já gravou esse WhatsApp, gente, por favor, né? E olha, tem as nossas redes sociais para você acompanhar a programação da TVC e ficar muito bem informado. Tá na sua tela também, TV Correio da Manhã, nosso Facebook, TVC 16, nosso YouTube e TV Correio da Manhã, RJ, nosso Instagram. Acompanhe a gente por lá, siga-nos nas nossas redes sociais. Então, vamos às notícias desta edição especial da semana, hoje, sábado, dia 6 de agosto. Intenção de consumo das famílias avança em julho. Em menos de um ano, o Centro de Cidadania LGBT já realizou 55 retificações de pessoas transexuais em Petrópolis. Petrópolis registra aumento nos postos de empregos formais em junho. Procon organiza este mês renegociação de consumidores com dívidas no Banco Itaú. Governador Cláudio Castro visita obras do túnel extravasor em Petrópolis e se reúne com empresários da cidade. Ministério Público Federal pede indenização de 10 milhões de reais por danos coletivos causados pelos Correios em Petrópolis. Bauernfest em Petrópolis está chegando e promete aquecer a economia da cidade. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos a edição, como sempre, com os destaques do nosso jornal. Vamos ver o que foi notícia na semana. Vamos direto à coluna Magna Vita. O Guardião. No governo Witzel, Ramon Neves teve uma das atuações mais próximas ao então governador e foi, no pós-impeachment, um dos fiéis escudeiros a bater ponto no Guanabara. Agora ele volta às origens na esquerda e surge como candidato a deputado estadual pelo PSB de Marcelo Freixo. Vamos então a mais uma nota da coluna do Cláudio Magna Vita, lotado. Convidado para um evento organizado pelo ex-prefeito de Petrópolis, Bernardo Rossi, o governador Cláudio Castro esperava se encontrar com 150 pessoas, no máximo 200 líderes empresariais da região. Pela manhã, o estacionamento lotado do resort já sinalizava um overbooking. Os carros já ocupavam a rodovia. Mais de 500 pessoas atenderam um chamado de Rossi e o evento teve que ser transferido para o auditório, que também ficou pequeno, com pessoas em pé. O PIB Comercial e Industrial de Petrópolis compareceu. Outra nota da coluna Magna Vita, vice. O ex-presidente Lula escolou seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, para participar do almoço dos candidatos promovido pela bicentenária Associação Comercial do Rio. A data está sendo definida. Deve ter achado mais prudente enviar o colega de chapa mais à direita para um ambiente no qual o seu concorrente, Jair Bolsonaro, foi aplaudido com entusiasmo. Pesa também o fato de ser o Rio, o estado do Sudeste, no qual o capitão lidera. Vamos a uma nota zoom, zoom, zoom. O drible do ex-juiz Wilson Witzel aos oficiais de justiça que tentam notificá-lo na ação movida pelo senador Flávio Bolsonaro chegará ao fim pela decisão de citá-lo por hora certa. O caso é ligado ao teor injurioso de Wilson Witzel na CPI. Outra nota, faxina. A ordem do Guanabara é ir fundo na apuração do CEPERJ e cortar na própria carne, se for preciso. A comissão, sob o comando da Casa Civil, vai jogar duro.
Como a coluna antecipou na quinta-feira, as medidas adotadas pelo Estado coincidem com a determinação judicial na ação popular. Vamos agora aos destaques de política? Exatamente. Violência contra a mulher nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e a Procuradoria-Geral Eleitoral, PGE, assinaram na segunda-feira, no dia 1º, um acordo que vai permitir a atuação no combate à violência política de gênero nas eleições de outubro. Segundo o TSE, atentados e agressões físicas para prejudicar os direitos políticos de mulher são os casos mais comuns desse tipo de violência. O crime de violência política de gênero está previsto no artigo 326b do Código Eleitoral e prevê pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. Vamos agora aos destaques do Nacional. Prevenção à varíola dos macacos. O Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica na qual recomenda o uso de máscaras para mulheres grávidas, lactantes e com bebês recém-nascidos para prevenção contra a varíola dos macacos. O documento publicado na segunda-feira orienta que este grupo deve usar preservativos em qualquer tipo de contato sexual, principalmente meio de transmissão da doença. Vamos agora a um destaque do Rio de Janeiro. Esquema operacional do Rock em Rio. Na quarta-feira, o esquema operacional que integra 26 órgãos do município para a realização do Rock em Rio foi apresentado pela Prefeitura do Rio. As ações direcionadas ao festival contemplam serviços como planejamento de transportes, limpeza urbana e interdição de vias, com a atuação de mais de 2.000 agentes do município, 54 veículos, 23 caminhões e 22 maquinários, entre outros. Vamos então agora ao destaque do Estado do Rio. Niterói lança nova fase do Jovem Ecossocial. A Prefeitura de Niterói lançou no Teatro Municipal a segunda fase do programa Jovem Ecossocial, desenvolvido em parceria com a Firjan, que prevê a capacitação de mais de 500 jovens em 24 comunidades do município, com investimento de R$25 milhões. Nessa etapa serão oferecidos 13 cursos: padeiro, confeiteiro, desenvolvedor de aplicativos, operador de suporte técnico em TI, assistente de marketing digital, eletricista e instalador residencial, agente de reflorestamento, agente de saneamento, mecânica de refrigeração doméstica, mecânico de motores ciclo 8, mecânico de motocicleta, auxiliar de operações logísticas e assistente administrativo. Nos nossos destaques de economia, o último agora, a economia brasileira crescerá a longo prazo. A economia brasileira poderá voltar a crescer forte, pois já está recuperada dos choques impostos pela pandemia e a guerra na Ucrânia. É o que afirmou em evento promovido por uma instituição financeira nesta quarta-feira, em São Paulo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao acentuar que, em decorrência da subida antecipada dos juros e das medidas de incentivo fiscal, o Brasil se colocou, abre aspas, à frente das demais economias desenvolvidas para enfrentar a desaceleração econômica global, disse o ministro da Economia. Então tá aí a página para você conferir. Esses foram os destaques da semana do Correio da Manhã na TV. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Estado do Rio vai investir na geração de energia solar para abastecer mais de 1.000 escolas da rede estadual de ensino. E você vai ver também que o governador Cláudio Castro visita obras do túnel extravasor em Petrópolis e se reuniu também com empresários da cidade. O Correio da Manhã volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você, que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br
procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostram que a intenção de consumo dos brasileiros avançou 1,2% em julho. O indicador de renda atual teve destaque. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a intenção de consumo das famílias cresceu 1,2% em julho e alcançou 80,7 pontos. Com esse avanço, os resultados ultrapassaram os percentuais do mesmo período de 2020 e 2021, durante o auge da pandemia da Covid-19. Segundo a CNC, todos os indicadores da pesquisa apresentaram aumento, porém, a maioria registrou desaceleração em relação a junho. O pagamento à vista tem sido uma boa opção para alguns consumidores. Depende do que você vai comprar, às vezes vale, às vezes não vale, né? Dependendo do desconto que te dão à vista, é mais fácil você comprar e não parcelar. O indicador renda atual se destacou com o aumento mensal de 2,4% e o segundo maior anual de 23,5%. Segundo a CNC, o avanço foi impulsionado pelas famílias que ganham até 10 salários mínimos, grupo que apresentou avanço de 2,6% nesse índice. Ainda segundo os dados, o indicador nível de consumo atual teve o segundo maior crescimento mensal, com 2,1%, um aumento significativo se comparado com junho, que encerrou com 1,2%. Esse crescimento veio por conta das famílias com renda maior de 10 salários mínimos, que cresceram 2,9%. Em contrapartida, o índice perspectiva de consumo teve o menor índice e avançou apenas 0,2% em relação a junho. A CNC alertou as famílias para serem mais cautelosas nas compras dos próximos meses, principalmente o grupo com renda abaixo de 10 salários mínimos, que obteve a única queda mensal de 0,1%. Eu tenho mania de comprar, tá? Eu sempre vivo comprando. Em relação ao mercado de trabalho, o indicador de emprego apresentou maior pontuação do mês, com 108,4 pontos. Em seguida, ficou a perspectiva profissional com 110,3 pontos e apresentou nível satisfatório, algo que não acontecia desde abril de 2020. Segundo a análise, os números também indicaram que 45,3% dos consumidores apresentaram perspectiva positiva para o mercado de trabalho no próximo trimestre, fato também inédito desde abril de 2020. Em contrapartida, em Petrópolis, alguns moradores enfrentam dificuldades. Tá difícil, a gente corre atrás, faz currículo, entra nos sites, mas está complicado, está muito difícil. Ainda segundo a pesquisa, os jovens têm mais oportunidades de empregos, em consequência, novos rendimentos são gerados para este grupo. Já a faixa de idade abaixo dos 35 anos alcançou 102 pontos no indicador renda atual, enquanto o grupo acima dos 35 anos de idade registrou apenas 84,1 pontos. Os jovens têm porque está iniciando, mas não tem experiência. E olha, gente, mais de 180 mil recenseadores já estão nas ruas em todos os municípios brasileiros para realizar o Censo Demográfico 2022. O censo, que é realizado a cada 10 anos, está atrasado em 2 anos por conta da pandemia da Covid-19. O trabalho dos recenseadores do IBGE e a colaboração da população vão produzir o novo retrato do Brasil, com informações imprescindíveis para o avanço de políticas públicas e decisões de investimentos nas mais diversas áreas. O levantamento acontece nos 5.568 municípios brasileiros, além do Distrito Federal e Fernando de Noronha. A maior pesquisa do país, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é feita a cada virada de década, mas sofreu um atraso de 2 anos devido à pandemia de Covid-19 e à falta de recursos. O objetivo do censo é retratar o Brasil com as informações, colher as informações a partir dos questionários aplicados pelas pessoas dos domicílios e, com isso, fazer o levantamento das características da população em relação à quantidade da população, primeiramente, a situação socioeconômica delas, a questão de cor ou raça, religião. Todos esses dados são importantes para definir o panorama da nossa sociedade.
São mais de 183 mil recenseadores em todo o Brasil, trabalhando para colher informações para a 13ª edição do levantamento. Pela primeira vez, o censo vai coletar também informações sobre os povos remanescentes dos quilombos. São quase 6 mil territórios quilombolas que vão ter o seu retrato no censo. Até o mês de outubro, os recenseadores vão visitar mais de 89 milhões de endereços. Além da entrevista presencial de porta em porta, a população pode responder à sondagem pelo telefone no 0800 721 8181 ou pelo site respondendo.ibge.gov.br. De acordo com o IBGE, os resultados do levantamento revelam as tendências e os parâmetros sobre nascimentos, mortes e migração indispensáveis para a elaboração de projeções, estimativas populacionais e políticas públicas específicas. Sabemos que em 2 anos acontecem bastante coisas, mas o IBGE, além dessa pesquisa que é o censo, que ocorre nesse ciclo, mas existem anualmente outras pesquisas que fomentam o banco de dados do IBGE. Então, existe uma atualização, tanto em relação às questões dos mapas, em relação às pessoas também, através de outras pesquisas, como, por exemplo, PNAD, CNEF, que são pesquisas amostrais, cadastro de endereços, que também fomentam esses dados. E nós recebemos essas atualizações. Acredito que não há um prejuízo em relação a isso. Tivemos mais tempo para elaborar, foram feitas algumas atualizações também em relação a essa nova realidade. E esse objetivo acredito que não vai ter um impacto considerável nesse sentido. Os dados coletados são sigilosos. Para garantir a segurança daqueles que vão abrir as portas ao censo, os agentes vão estar uniformizados usando boné e coletes azuis com a logomarca do IBGE. Todas as equipes vão seguir protocolos sanitários como o uso de máscara, higienização das mãos, álcool em gel e distanciamento social. O estado do Rio vai investir na geração de energia solar para abastecer mais de 1.000 escolas da rede estadual de ensino. A redução no custo deve chegar a 50%. O governo do estado vai implementar o uso da geração solar em edifícios administrativos e nas escolas públicas estaduais de ensino. Pelo menos 1.150 edifícios devem ser beneficiados. E com a medida, o custo de R$ 51 milhões anuais para a geração de energia deve ser reduzido entre 30% e 50%. De acordo com o Estado, a medida vai ser realizada por meio da instalação de usinas solares em terrenos selecionados. O chamamento público foi divulgado na última quinta-feira no Diário Oficial do Estado. E as empresas que querem participar do edital podem acessar os sites www.compras.rj.gov.br e também facilita.rj.gov.br para saber de todas as informações e como participar. Richard Stutzenburg para o Jornal Correio da Manhã. Todos os estudantes do país interessados em bolsas de estudo parciais ou integrais em diferentes universidades privadas podem se inscrever no programa Universidade para Todos. Mas é importante destacar que para participar é preciso que os candidatos tenham feito o Enem e atingido, no mínimo, a média de 450 pontos em cada matéria do exame. A lista dos candidatos pré-selecionados vai estar disponível na página oficial do programa, que vai contar com 2 chamadas sucessivas. A primeira no dia 8 de agosto e a segunda chamada no dia 22. Uma das novidades desta edição é que as inscrições devem ser feitas por tipo de modalidade, que são ampla concorrência e ações afirmativas. Outra mudança é a ampliação nos critérios de origem escolar do estudante, que deseja disputar as bolsas do ProUni. Os candidatos devem preencher critérios como a comprovação de renda, até 1 salário mínimo, e meio para a bolsa integral, e até 3 salários mínimos para a bolsa parcial, que representa 50% do valor da mensalidade do curso. Segundo o Ministério da Educação, a classificação dos estudantes inscritos nos processos seletivos do ProUni vai considerar as notas obtidas nas 2 etapas, nas últimas 2 edições do Enem. A partir do dia 1º de janeiro de 2023, os microempreendedores individuais prestadores de serviços poderão emitir a nota fiscal de serviços eletrônica no portal do Simples Nacional.
A opção de abrangência deverá ficar disponível em aplicativo para dispositivos móveis e por serviço de comunicação do tipo interface de programação de aplicativos, seguindo uma resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, publicada no Diário Oficial da União da última sexta-feira. De acordo com o portal do Simples Nacional, em breve os contribuintes enquadrados como MEI terão acesso ao aplicativo para emissão de nota fiscal de serviços eletrônica em dispositivos móveis. Atualmente, o microempreendedor é obrigado a emitir nota fiscal quando o serviço é prestado a empresas. A emissão será facultativa até janeiro de 2023. Para emitir o documento, será preciso preencher número do CPF ou CNPJ do tomador, serviço e valor. A nota fiscal eletrônica não deve ser utilizada para as atividades de comercialização de mercadorias e de serviços com incidência de ICMS. Mas existe a previsão da mudança a contemplar também os MEIs que comercializam mercadorias. A previsão é que a medida seja implementada em abril do próximo ano. A emissão de nota fiscal eletrônica para pessoas físicas continua facultativa. De acordo com o Sebrae, mais de 13 milhões de empreendedores poderão ser beneficiados. Após a emissão da nota pelo prestador, um serviço de notificação na tela do dispositivo envia a nota diretamente ao dispositivo móvel do tomador, que pode visualizar todas as notas fiscais eletrônicas recebidas. E olha só, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica na qual recomenda o uso de máscaras para mulheres grávidas, lactantes e com bebês recém-nascidos para prevenção contra a varíola dos macacos. O documento publicado pela pasta essa semana orienta que esse grupo deve usar preservativos em qualquer tipo de contato sexual, principal meio de transmissão da doença. Considerado o rápido aumento do número de casos da varíola dos macacos no Brasil e no mundo, associado à transmissão por contato direto e, eventualmente, por via aérea, recomenda-se que as gestantes, puérperas e lactantes mantenham o uso de máscaras, principalmente em ambientes com indivíduos potencialmente contaminados com o vírus. Usem preservativo em todos os tipos de relações sexuais, uma vez que a transmissão pelo contato íntimo tem sido a mais frequente. Ainda segundo o Ministério da Saúde, as recomendações da pasta alertam que o quadro clínico de gestantes tem características similares ao de outras pessoas. Entretanto, nesse grupo, a gravidade da doença pode ser maior. Além das grávidas, crianças com menos de 8 anos e imunossuprimidos integram um grupo de risco para a varíola dos macacos. De acordo com o levantamento feito pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, no período de um mês, a Operação Acalento realizou mais de 18.500 atendimentos. Foram divulgados os dados da Operação Acalento, que tem o objetivo de combater crimes contra crianças e adolescentes. Os dados são do Ministério de Justiça e Segurança Pública, que apontaram que entre 13 de junho e 13 de julho foram realizados mais de 18.500 atendimentos, sendo a maioria deles na região sudeste, com um pouco mais de 6.400 atendimentos. São Paulo é o estado que tem a maior incidência desse crime, sendo 347 prisões e 89 apreensões de menores. No relatório nacional, os dados apontam as seguintes médias: 2.700 medidas protetivas foram adotadas, 1.588 prisões de agressores foram realizadas, além de 313 mandados de prisão foram expedidos. Richard Stolzenburg para o Correio da Manhã na TV. Com o objetivo de fortalecer a economia fluminense, a AGE Rio forneceu 318 milhões de reais em crédito para empreendedores fluminenses. Por meio dele, municípios do interior e a capital foram beneficiados. A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro disponibilizou mais de 318 milhões de reais em crédito para pouco mais de 8 mil empreendedores fluminenses. O resultado foi divulgado na última sexta-feira, dia 29 de julho. E dentre os segmentos que foram contemplados são diversos.
Por exemplo, 171 milhões de reais foram disponibilizados para o Fundo de Recuperação Econômica dos Municípios Fluminenses. Outros 51 milhões de reais foram utilizados pela AG Rio Investimentos para a capital fluminense e outras regiões do estado do Rio. Lembrando que Petrópolis faz parte desses investimentos, principalmente por conta das tragédias de fevereiro e março que atingiram os comerciantes da cidade. Richard Stolzenburg para o jornal Correio da Manhã. E você vai ver depois do intervalo que o Ministério Público Federal pede indenização de 10 milhões de reais por danos coletivos causados pelos Correios em Petrópolis. E olha, você vai ver também que o PROCON organiza para agosto renegociação de consumidores com dívidas no Banco Itaú. Nós voltamos já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. O governador Cláudio Castro esteve essa semana em Petrópolis, em visita às obras emergenciais no túnel extravasor, tão aguardadas pela população desde as chuvas do início do ano. As intervenções ultrapassam 74 milhões de reais. Nesta terça-feira, representantes do governo do estado do Rio de Janeiro visitaram as obras emergenciais do túnel extravasor em Petrópolis. Esta é uma entre as intervenções que são de responsabilidade do governo do estado. Ao todo, o investimento no município para a reconstrução das áreas atingidas pela tragédia ultrapassa os 500 milhões de reais. É uma obra importantíssima que toda a questão emergencial a gente vai assumir, mas há um acordo de divisão de tarefas que essa obra não ficaria conosco, ficaria com o governo federal. Ainda assim, porque a gente não fica se escondendo de trabalho, nós estamos assumindo a primeira fase dela. É uma obra de mais de 480 milhões de reais e que a primeira fase, em torno de 80 milhões, o Estado está assumindo, juntando com as outras, dá um investimento de R$500 bilhão de reais só do governo do Estado. As intervenções aqui no túnel extravasor começaram no dia 26 de julho e tem o prazo de 6 meses para a entrega. A data cai no mesmo dia em que a tragédia de fevereiro completa 1 ano. O valor da obra é de 74 milhões de reais, que vão ser divididos entre as empresas contratadas para a execução do projeto. A nossa orientação é acelerar cada vez mais as obras. Os processos de licitação eram importantíssimos, até para a gente não passar situações igual aconteceram no passado, que por causa de tragédias gastou-se mal o dinheiro do povo e depois o que a gente viu foram casos de corrupção, casos de malversação do dinheiro público. A gente aqui não, a gente tratou tudo, até os emergenciais, com muito desconto para que a gente pudesse ter uma obra de qualidade, mas uma obra dentro do preço e da tecnicidade que é necessária. A construção do túnel começou no fim da década de 1950, mas foi inaugurado apenas em 1971. O extravasor não recebe manutenções e reformas há mais de 50 anos. Atualmente, 80 funcionários estão trabalhando nas obras, mas assim que as atividades em outros pontos forem iniciadas, a expectativa é que o número aumente. A previsão é de ainda mais alguns meses para a construção desse projeto executivo, mas a gente entendeu que alguns trechos precisam de uma intervenção imediata. Por isso agora a gente está iniciando obras emergenciais para poder amenizar os problemas causados em alguns pontos específicos, enquanto o projeto executivo é desenvolvido para que a contratação
de sua reforma total possa ser realizada. Além de extenso, é um ambiente confinado. Então, por isso que às vezes faz algumas represas para a água ser desviada para o rio, para que as equipes possam trabalhar, mas é um trabalho que exige muita técnica e muita atenção para não colocar em risco a vida dos trabalhadores. A parceria entre o governo federal, estadual e municipal é importante para que a cidade esteja preparada para os períodos de chuva. Todas as obras que o governo do estado assumiu o compromisso, ele vai até o fim, até terminar as obras. E isso foi falado aqui. E o duto é um duto muito importante, uma obra aguardada há muitos anos aqui, que vai beneficiar não só os moradores dessa localidade, mas de toda a cidade também. Hélito Fraguas é morador da Rua do Túnel. Há 4 meses sofreu um acidente na localidade. Quando o piso cedeu, ele caiu de uma altura de 6 metros. A expectativa é que a região volte a ser um local seguro. O meu foi uma tragédia pequena até do que pode acontecer. Então, assim, o nosso bairro, se não for mexido, a gente é a próxima tragédia anunciada de Petrópolis gigantesca, porque são 600 famílias, né? Então, assim, você multiplica isso vezes 3, quantas pessoas vão ser afetadas. E a nossa expectativa é que essa obra seja o mais rápido possível, a melhor maneira possível, né? E assim a gente sabe que vai vir uma chuva daqui a uns 3 meses, então assim, a obra tem que ser acelerada o máximo possível, né? Mas a expectativa é a melhor possível, que seja feito agora mesmo, né? Saiu do papel pelo menos, né? Isso é uma coisa que a gente já esperava há anos, então agora está começando a ser feito. Ainda falando sobre a visita do governador, ele se reuniu com empresários e comerciantes de Petrópolis. Na ocasião, foi feito um balanço das ações que foram realizadas até o momento no município, após as tragédias deste ano. Em visita realizada em Itaipava na manhã desta terça-feira, representantes do governo do estado se reuniram com os empresários do comércio local para fazer um balanço das ações de recuperação que foram feitas em Petrópolis após as chuvas que atingiram o município em fevereiro e março deste ano. Nós pegamos e fizemos o nosso auxílio emergencial estadual, o Supera RJ, só que em Petrópolis 22 milhões de reais investidos no Supera RJ, que faz inclusive aquecer a economia, porque a pessoa pega aquele dinheiro e gasta no comércio local. 305 mil famílias hoje no estado do Rio de Janeiro são atendidas. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, CDL, falou ainda sobre a importância da ajuda para as vítimas, que também contribui para a recuperação do comércio. Recentemente, agora já começou a sair a ajuda do cartão, né, governador? Rapaz, esse cartão vai ser fundamental para socorrer as vítimas da nossa tragédia. E vai ajudar o nosso comércio. Tá? Nosso comércio. Serão quase 4 mil famílias que estarão recebendo um benefício de R$3.000, tá? Que esse cartão de crédito, esse cartão de débito, será utilizado para a compra, tá? De móveis, eletrodomésticos. Então é uma ajuda muito importante, não só para essas famílias, como também para o nosso comércio. Um dos temas abordados foi a assinatura da ordem de início das obras de revitalização dos conjuntos habitacionais Moacir Padilha, Sérgio Fadel, Castelo São Manuel e Quitandinha, por meio do programa Casa da Gente no mês passado. Os locais receberam um investimento de mais de R$5 milhões. Os restaurantes populares também foram citados no encontro. O governador informou que novos espaços vão ser abertos este ano para atender a população em vulnerabilidade social em todo o estado do Rio de Janeiro. Voltamos ao restaurante popular, Washington. Já abrimos 7, o primeiro foi em Duque de Caxias. E vamos reabrir 20 até o fim desse ano. Criamos, Mateus Quintal, criamos o café da manhã do trabalhador. Hoje nós servimos 80 mil cafés da manhã por dia para o trabalhador mais pobre, que sai de casa sem ter o que comer muitas vezes. Além disso, um projeto executivo está em andamento em Petrópolis para que as obras na ligação Bingen-Quitandinha sejam feitas. Tudo que foi combinado com a cidade de Petrópolis, com exceção da reversível Bingen-Quitandinha, que a parte de pavimentação do bairro Amazonas já está pronta e a encosta que tinha que fazer já está feita, nós agora precisamos mexer no projeto executivo, porque trata-se de uma via federal e alguns problemas técnicos foram encontrados. Então nós só temos um compromisso, que estamos fazendo o projeto executivo para apresentar
a concessionária para que a gente possa fazer o reversível. Essa semana, o Ministério Público do Rio de Janeiro realizou uma vistoria técnica no Chácara Flora, em Petrópolis. O órgão está seguindo um planejamento de vistas nas 8 localidades mais afetadas pelas chuvas deste ano na cidade. Nesta quarta-feira, mais uma localidade de Petrópolis foi vistoriada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. No Chácara Flora, quase 6 meses após a tragédia do dia 15, pouco foi feito pelos órgãos públicos. No local, muitos perderam casas, veículos, bens materiais e, infelizmente, familiares. O local foi um dos mais atingidos pela chuva. O MPRJ está realizando vistorias em 8 regiões de Petrópolis. 5 delas já foram visitadas. Nós queremos dar o protagonismo, ouvir a comunidade, saber pelos afetados o que efetivamente está acontecendo. Então o Chácara Flora está sendo mais uma das comunidades e o que a gente pode observar aqui é que o desastre ele ainda está aqui. Né? Com várias encostas deslizadas, o impacto na casa, né, do morador que não sabe efetivamente o que tem que fazer. Muitos continuam em casas interditadas, menos do que nos foi relatado, né, pelas pessoas. Mas o que a gente pode perceber aqui é a necessidade também da assistência social se fazer presente, né, ter um acolhimento, inclusive na saúde, né, mental das pessoas que efetivamente perderam seus familiares também. O papel do Ministério Público é ser como um advogado das comunidades. Ele representa a população no Poder Judiciário, nas audiências, por meio de ações para que hajam soluções efetivas. O órgão já trabalha em ações para evitar os desastres desde 2011 na cidade. Essas vistorias servem também para pedir soluções antes da volta da temporada de chuvas de verão. O Ministério Público, desde 2011, já tem várias ações que poderiam, inclusive, ter mitigado vários dos desastres, né, dos impactos dos desastres. Então, o que nós estamos fazendo é, junto com a comunidade, observar as prioridades. Dos 234 óbitos do dia 15 de fevereiro, 23 foram aqui no Chácara Flora. Entre eles, Júlia, de 18 anos, e Anthony, de apenas 2 anos, filhos de Jussara. Os dois estavam juntos na sala de estar quando a casa foi atingida por uma barreira. Perdi os 2 filhos, perdi meus sobrinhos, perdi vários amigos aqui, e voltar aqui para mim é muito doloroso, sabe? Eu volto aqui mesmo porque ainda tem os meus amigos que ficou na parte de baixo ali, e aqui eu vivi a minha vida toda, sabe? Eu criei meus filhos aqui, meus filhos brincavam na rua, a gente quando era criança a gente brincava na rua aqui também, sabe? Então hoje voltar aqui e olhar a destruição que ficou. 9 dias depois da chuva, os corpos de Júlia e Anthony foram encontrados. Hoje, o que dá forças para Jussara seguir em frente são os outros 2 filhos, Rafaela e Miguel, de 10 e 13 anos. Jussara viveu no Chácara Flora desde pequena e conta que ver o local sem nenhuma assistência e abandonada pelos órgãos municipais é muito doloroso. E hoje eu volto aqui e eu não vejo a minha menina correndo para lá, nem o meu menino. Para mim é muito doloroso, sabe? E assim, a gente só queria que desse uma solução para essas coisas, sabe? Essas casas que estão aí, ver o que eles poderiam fazer. Porque tem essa casa ali que está pendurada. E se der uma chuva mais forte, vai cair. Tem mais gente que mora por baixo. E a gente só queria ter uma visão, não igual antigamente, mas uma visão melhor do que essa, sabe? A gente pode ver essas crianças que estão aqui agora, brincar numa... Ver essas crianças que estão aí hoje, ter um lugar para eles brincar, igual minhas crianças brincavam antigamente, sabe? Ainda nesta semana, o Ministério Público do Rio de Janeiro vai visitar a região do Castelânia na sexta-feira. Na próxima semana, na quarta-feira, a vistoria técnica vai acontecer na região do Floresta. O PROCON vai realizar ao longo deste mês de agosto a renegociação de consumidores que possuem dívidas com o Banco Itaú. A instituição bancária disponibilizou um funcionário para as reuniões realizadas na sede do PROCON.
O Procon de Petrópolis divulgou que vai promover mutirões de renegociação durante o mês de agosto para os consumidores que estiverem com dívidas. A primeira instituição escolhida foi o Banco Itaú, e o objetivo é tentar ajudar o maior número de consumidores no menor tempo possível. Nós vamos estar aqui promovendo seguidas audiências de conciliação após o consumidor trazer todos os subsídios, todas as dívidas, os débitos, as dificuldades que ele tem, e nós, através do nosso setor administrativo, vamos promover, produzir uma planilha para que essa planilha seja utilizada no momento dessa audiência de conciliação. Os acordos que o Procon pretende realizar são individuais e têm como objetivo favorecer o consumidor. Caso os acordos não sejam aceitos, os casos serão encaminhados ao judiciário. Quem deseja participar dos mutirões já pode comparecer à sede do Procon. Deve vir aqui na nossa sede, ao lado da Praça da Águia, ao lado da Câmara dos Vereadores, onde vai trazer todos os dados, número da sua conta corrente, identidade CPF e principalmente as dívidas que ele possui junto ao Banco Itaú. Nós vamos marcar um dia e uma hora para que ele retorne ao Procon já na presença do Itaú e do Procon, para que seja feita essa audiência de conciliação. Isso vai ocorrer a partir da 3ª semana de agosto, as audiências, mas a vinda dele no Procon, a partir de hoje, já pode ser feita. De acordo com Jorge Badia, os mutirões que vão ser realizados no mês de agosto não estão relacionados com a lei do superendividamento. A ação está sendo realizada em parceria com o banco nesta etapa administrativa. Se nós tivermos que encaminhar ao judiciário, aí sim nós vamos adotar alguns artigos dessa lei e o principal, que também está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que é o não comprometimento da sua capacidade de subsistir, de sobreviver. Nós vamos continuar insistindo naquilo que o CDC, que o Código de Defesa do Consumidor, apregoa. O Ministério Público Federal pediu a condenação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. É o pagamento de uma indenização no valor de 10 milhões de reais. O pedido se dá na ação movida em junho de 2020, quando Petrópolis deixou de receber encomendas PACs e internacionais. No começo da pandemia até o final de 2021, as agências da empresa Correios fecharam e, consequentemente, o município deixou de receber encomendas PACs e internacionais. Por isto, o Ministério Público Federal decidiu entrar com uma ação que foi movida em junho de 2020. Um dos serviços responsáveis por comprovar problemas com as entregas foi o Procon do município, que confirmou que durante a pandemia, diariamente eram enviadas denúncias. A nossa equipe, inclusive, já estava esgotada de tanto atender a essas reclamações e não tinha uma resposta por parte dos Correios. À época, em 2020, início de 2020, a coordenadora a Raquel municiada pelas informações da chefe de atendimento Mara, elas noticiaram um fato, uma espécie de denúncia protocolizada junto ao Ministério Público Federal, dando conta de todas as situações: demora na entrega, retenção de mercadorias, agências fechadas, conselhos absurdos ao consumidor para que se dirigisse a agências de outros municípios. Na ação civil pública, o MPF apontou que desde 16 de março de 2020, as encomendas via PACs e internacionais estavam sendo retiradas no Centro de Tratamento de Encomendas em Benfica. Já as via SEDEX estavam no Centro de Entregas de Petrópolis, mas elas não estavam sendo enviadas aos consumidores. Isso porque o Correio justificou que não haviam funcionários suficientes. De acordo com o procurador da República, Charles Estevam da Mota Pessoa, no ano de 2020 o Correios registrou lucro líquido de R$ 1.500.000. E no ano de 2021, o lucro de R$ 3.700.000, e que este valor seria mais do que suficiente para a contratação de novos funcionários. Inclusive, na época, remédios, medicamentos que poderiam ou não ser entregues, distribuídos ao consumidor, já afrontava não só o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º dele, que prevê a boa prestação e a eficiente prestação do serviço, mas também um decreto federal editado no próprio auge da pandemia e que elencava
as questões postais, os serviços postais, como serviços essenciais. No processo judicial, é dito que a quantia vai ser destinada ao município para o custeio de projetos e ações para a prevenção de desastres naturais e a recuperação do patrimônio histórico da cidade. Nós devemos ter em mente de que é uma ação que está em sua primeira instância. Ela pode chegar ao STF. E em relação a essa possibilidade, nós devemos lembrar o consumidor que o PROCON segue aqui, fazendo o seu dia a dia, recebendo as reclamações, multando, abrindo prazo para que eles recorram, mas principalmente multando e encaminhando o consumidor para o judiciário. A Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, tem prestado atendimento social aos 14 moradores do abrigo Sopão, que estão temporariamente abrigados no ginásio poliesportivo Pedro Jarrara. Os abrigados pela instituição no momento do incêndio foram transferidos para o alojamento de atletas do ginásio, cedido pela Secretaria de Esporte e Lazer, e estão dormindo em beliches da Prefeitura de Teresópolis. A alimentação fornecida não só aos moradores do Sopão, mas também à população carente que procurava a instituição nos horários das refeições, está sendo oferecida nos horários do café da manhã, almoço e jantar nas dependências do Café Popular no Pátio do Pedrão. De modo geral, de segunda a sexta são servidas 830 refeições diárias, sendo 350 cafés da manhã, através do projeto Café Popular, 150 almoços e 330 sopas no horário da noite, através do projeto municipal Sopa Popular. Nos fins de semana, apenas moradores do abrigo são atendidos com as refeições. Além disso, as secretarias municipais de serviços públicos e de obras públicas estão dando o apoio necessário para a reforma da área afetada pelo incêndio, realizando a limpeza do local afetado e a mão de obra necessária para a reconstrução do telhado e dependências afetadas. A Prefeitura de Teresópolis esclarece ainda que nenhuma verba pública está sendo utilizada para a reconstrução do abrigo Sopão, sendo fornecido apenas atendimento social, emergencial e mão de obra, tendo em vista que a Associação Abrigo Sopão é uma instituição de notória relevância para o atendimento à população em situação de rua de Teresópolis. E olha, a Bauerfest em Petrópolis já está sendo montada. E o retorno da festa tem uma novidade: os copos ecológicos personalizados que prometem agradar o público. A ação tem o objetivo de evitar o descarte de plástico e, ao mesmo tempo, possibilitar que os visitantes tenham mais uma lembrança da festa alemã. Os copos descartáveis facilitam no consumo de bebidas na correria do dia a dia ou em eventos e festas. Mas esta praticidade pode trazer graves problemas para a natureza ao longo dos anos. Por isto, em Petrópolis, a festa do colono alemão, Bauerfest, decidiu optar por trazer um olhar mais ecológico na 33ª edição do evento. Se a gente projetar aqui uma média, um público de 300 mil pessoas, a gente está poupando aí 2 milhões e 100 toneladas de copos que poderiam ser jogados nas ruas. Na verdade, esses copos teriam destino para os aterros sanitários, mas muitos acabam indo para as ruas, para os bueiros, para os rios, o que seria um impacto terrível para o nosso meio ambiente. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Empresas de Limpezas e Resíduos identificou que por dia são utilizados 720 milhões de copos descartáveis, que acabam indo para mares, rios, pelas matas, aterros sanitários e também nas ruas. Um copo descartável leva mais de 200 anos para se decompor. Em 2020, Petrópolis sancionou uma lei municipal que proíbe o uso de copos plásticos descartáveis comuns em grandes eventos realizados pela Prefeitura. Para esta primeira edição pós-pandemia, Antônio garante que não dá mais para realizar eventos de grande porte como a festa alemã sem pensar em um cuidado com o meio ambiente. Hoje, se a gente não pensar assim, a gente está retroagindo bastante
bastante, né? E com certeza tendo custos maiores aí, gerando prejuízos imensos para a população e para todos. Todos nós temos que comprar essa ideia aí e fazer a nossa parte. Pelo Palácio de Cristal, o principal ponto do evento, já é possível ver bastante gente trabalhando. A festa em homenagem à cultura alemã começa no dia 12 e se estende até o dia 28 de agosto. Seja um morador, turista ou quem vai trabalhar na Bauerfest, as expectativas são positivas para um dos maiores eventos promovidos pela cidade. Eu recomendo que venham curtir um evento super legal, evento família. Vocês vão conseguir consumir cervejas de altíssima qualidade, a comida alemã, toda a tradição germânica, com danças, com música. Eu acho que você não deve deixar de marcar presença aqui e curtir junto com a gente aqui na nossa cidade linda. E continuando a falar de Bauernfest, a tradicional festividade promete aquecer aí a economia do município. Os preparativos para as apresentações têm acelerado o ritmo. Para quem faz parte dos grupos folclóricos e vai se apresentar no evento, a ansiedade já faz parte da rotina de ensaios. Os preparativos para a Bauerfest estão a todo vapor. A 33ª edição da Festa do Colono vai ser realizada entre os dias 12 e 28 de agosto no Palácio de Cristal, em Petrópolis. Para quem faz parte dos grupos folclóricos e vai se apresentar no evento, a ansiedade já faz parte da rotina de ensaios. É o caso de Jéssica, que foi nomeada a rainha da Bauerfest. Ela tem descendência alemã e conta que os familiares vieram para Petrópolis em um dos primeiros navios vindo da Alemanha. Vai ser o primeiro ano que eu vou estar no palco. Eu tenho 3 meses de grupo e também participar da realeza, ser a rainha da Bauerfest, representar a festa. Eu procurei no início do ano o grupo, o Bauer Group, e eles me acolheram de uma forma maravilhosa, muito carinhosa, sempre me incentivando, sempre me acompanhando no meu desenvolvimento. E os diretores do Bauer Group e a Sabrina, que foi a última rainha, ela me incentivou a participar do concurso. E aí eu participei e aqui estou. Foi uma emoção muito grande. Eu não imaginava, não esperava. A Festa do Colono Alemão vai contar com 3 palcos, danças e gastronomia que reforçam a cultura germânica. A entrada é gratuita, sendo pago apenas para consumir nas barracas. Para Maristela, que participa do Festival Germânico há 32 anos, o retorno presencial é importante após tanto tempo remoto. Ela conta que a cada apresentação é como se fosse a primeira vez. Ela destaca que foi a primeira princesa do Festival Germânico. Em 1990, o Clube 29 de Junho teve a iniciativa de formar um grupo folclórico de petropolitanos. Está sendo um pouco difícil para nós essa retomada pós-pandemia, porque é um momento atípico e nós nos cobramos muito, porque queremos fazer um show, um espetáculo muito bonito para todos os nossos petropolitanos, nossos visitantes e turistas. Em junho, a Prefeitura realizou o concurso da Rainha e Princesas da Bauer. Uma das exigências era ser descendente de alemão, que é o caso de Giovana, que participou e se tornou a primeira princesa da Bauerfest e vai representar a festa ao lado da rainha. Surgiu quando eu era criança ainda, por volta de uns 6 anos, e eu entrei para o grupo folclórico germânico Bergstadt e me apaixonei completamente pela cultura, pelas danças, por tudo. Eu estou bem animada porque foram, 2 anos com aquela saudade, a Bauerfest remota. Então, a expectativa está lá em cima. Eu acredito que essa Bauerfest vai ajudar também a nossa cidade a reerguer o comércio, porque é uma coisa que a gente está precisando. Já a Manuela foi nomeada a segunda princesa do festival e vai representar a cidade ao lado da rainha e da primeira princesa. Segundo ela, esse tem sido um desafio e tanto. Como eu ganhei esse título de segunda princesa, eu vou ter, nós, a realeza, nós vamos estar mais em evidência dentro do grupo, dentro das danças. E como eu não sabia nada das danças, então isso está sendo um desafio. Saber que vai ser a minha primeira vez em cima do palco dançando, ainda com o peso dessa faixa, que eu adorei receber, ganhar, causa uma ansiedade muito grande na gente. Os grupos germânicos vão se apresentar durante toda a programação da festividade. E olha, gente, a Bauerfest começa agora, essa semana, que vai entrar na sexta-feira, dia 12.
Dia 12, né? Já Exatamente. começa Então, a festa já do bota colono aí na alemão. agenda, né? É isso. Gente, segunda-feira estamos de volta ao vivo às 7h30 da manhã e esperamos você, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.